Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Relacionamento em Evidência, o nosso podcast, para falar um pouco mais sobre relacionamento e tudo que envolve esse tema, que é muita coisa. Exatamente. E hoje temos convidadas super especiais aqui para falar um tema que eu tava na expectativa. Joyce falou que eu fiquei a semana toda assim procurando para poder entender um pouco mais, para poder aproveitar o máximo possível da visita de vocês. E quem são nossas convidadas de hoje? Então, estamos aqui com a Beatriz e a Rayane. Rayane é enfermeira obstetra, né? Trabalha na Luz do Lar, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. Beatriz é educadora perinatal e doula. É interessante que elas trabalham juntas, então vão ter bastante conteúdos aqui para agregar, né, na nossa vida, para a gente entender um pouco melhor, porque, na verdade, as duas profissões de vocês são muito recentes. Sim. Eu vejo que aqui no Brasil, na verdade, é mais recente ainda. Eu falo que no Brasil as coisas são mais ultrapassadas, demora um pouquinho para chegar. Sim. Se a gente for olhar nos países desenvolvidos aí, a profissão da enfermeira obstetra, as parteiras, né, midwives, ela já tem... Existe há bastante tempo, já está bem difundida. Sim. Na assistência gestante, mas aqui no Brasil, aos poucos, isso está crescendo. Sim. Está ganhando visibilidade. Eu ia falar justamente isso. Recentemente, um casal me procurou falando, nossa, essa profissão é muito recente, né? Eu falei, não, é que aqui ainda está sendo divulgado, ainda está sendo estruturado, né? E divulgado. Então, a gente entende que a doula já existe há muito tempo antes de criar essa nomenclatura. Mas agora que tem sido mais difundido. Legal. Então, cenário Brasil, a gente está começando a engatinhar ainda, né? Olha, trocadilho, foi sem querer. Engatinhar ainda nesse processo, né? Da educação perinatal e na questão da enfermagem obstétrica. Obstétrica. Enfermagem obstétrica e enfermeira obstetra. Beleza, legal. Acho que é importante a gente começar falando sobre isso, porque eu acho que muitas mulheres também se sentem culpadas, às vezes, por não conhecer, né? Poxa, caramba, agora eu já tive filho. Se eu tivesse, seria mais fácil. Mas, às vezes, é a falta de conhecimento mesmo disso que vocês estão trazendo. Sim, totalmente. É algo que a gente precisa divulgar mais e precisa as pessoas conhecerem mais para conseguirem ver o benefício disso também, né? Então, mas eu não conheço. O que faz uma doula? A doula, ela é suporte físico e emocional, mas principalmente, né, quando a doula é educadora perinatal, ela vai ter esse papel de informação, de passar informação de qualidade para esse casal. E aí envolve todos os assuntos, né, de gestação, parto, um pouquinho ali também da amamentação. Então, a gente tenta juntar todos esses temas e ir destrinchando de uma forma cronológica ali na educação perinatal. Então, tem doula que não é educadora perinatal? Tem. Na verdade, todas são educadoras perinatal, mas algumas seguem por um caminho mais voltado para o puerpério ou para só no parto. Mas, na verdade, existe toda doula é educadora perinatal. Caraca, legal. Legal. E aí, como que funciona? Tem os encontros durante a gravidez para passar essas informações. Exato. Então, a educação perinatal é justamente isso, né? Os encontros para ir destrinchando esses temas que envolvem gestação, parto, nascimento, fisiologia do parto. Então, é uma infinidade de temas aí. Legal, Ainda bem que tem 9 meses antes, mais os meses depois para poder aprender muita coisa. É um mundo de informações. Meu Deus. E a enfermeira obstetra e vocês duas? Como que se dá esse trabalho? Então, a enfermeira, vou falar da enfermeira primeiro para vocês entenderem porque a parte da obstetrícia é uma especialidade, né? Mas a enfermeira como um todo é aquela profissional que oferece o cuidado ao paciente. Então, na minha linha, eu me especializei na obstetrícia. Então, o meu cuidado vai ser direcionado para as mulheres que estão nesse processo gravídico puerperal, que passa pela gestação, pelo parto e o pós-parto. Então, o objetivo da minha assistência, né, eu enquanto enfermeira obstetra, eu sou profissional, uma das profissionais técnica da assistência, que presta essa assistência à gestante durante o parto e o pós-parto. Tenho por objetivo, na nossa formação, sempre ter um olhar para o fisiológico. Geralmente, assim, porque as pessoas às vezes até confundem a atuação da enfermeira obstetra com a doula e às vezes até com o médico obstetra.
Porque eu acho que a enfermeira obstetra, ela perpassa, assim, por um pouquinho de cada coisa. Acaba, por isso que às vezes gera essa confusão. Mas o olhar da enfermeira obstetra sempre vai ser para olhar mais esse fisiológico, mas também identificando, né, as alterações, as intercorrências que podem surgir durante o processo e direcionando ao profissional capacitado, né, para tal. Não que não sejamos capacitadas para resolver algumas intercorrências, mas, além disso, também oferecemos essa parte da educação perinatal. Todavia, geralmente, na enfermagem, a gente fala que é a educação em saúde. Então, a gente oferece educação em saúde para paciente, né? Nesse caso, para paciente que está gestando. E a gente tem muito esse olhar técnico durante a assistência ao parto, de identificar as intercorrências, de olhar o processo fisiológico acontecendo. No pós-parto também a gente dá um suporte ali para gestão, no caso não é mais gestante, é puérpera ali nesse processo de cuidados com o bebê, de amamentação, a gente também orienta sobre isso. Acho que seria isso, não sei se eu estou esquecendo. E aí você perguntou, né, das duas juntas, e a gente acaba se completando, porque principalmente no trabalho de parto, né, Rai? E durante a gestação também. O que eu geralmente até explico para as mulheres quando procuram sobre a minha assistência para entender, eu falo, como eu disse aqui, eu também ofereço essa questão da educação em saúde, né, que seria educação perinatal, pensando no parto, o suporte psicológico de alívio de dor. A gente também oferece enquanto enfermeira, porque a enfermeira, quando ela é formada, o seu processo de formação sempre é voltado para olhar aquela paciente, no nosso caso aqui a gestante, como um ser integral e acolher as suas necessidades. Então, se eu estou diante de uma gestante, por exemplo, que ela tem uma necessidade de alívio de dor, óbvio que eu vou oferecer isso para ela, mas eu vejo um grande diferencial quando tem a atuação da doula, né, em compartilhar essa assistência, porque a doula acaba sendo um suporte contínuo. Então, assim, eu tenho outras responsabilidades na assistência, então nem sempre eu vou conseguir oferecer esse suporte psicológico, emocional, de alívio de dor durante uma assistência, porque como eu tenho essa parte técnica, eu preciso ter um olhar além de monitorar a mãe, de monitorar o bebê durante esse processo, pensando em parto, né? Durante esse processo do parto, mas a doula, ela vai estar focada nessa questão emocional, né, de alívio de dor. Totalmente. Por isso que a gente define a doula como suporte contínuo, né, físico, emocional, justamente para não... A gente tem doula que é enfermeira obstétrica, mas a gente não pode unir, fazer os dois papéis juntos, porque acaba dando conflito de papel, né? Então, uma doula, ela não consegue, mesmo, ainda que ela seja enfermeira obstétrica, assumir o mesmo papel das duas juntas. Porque uma vai ter um papel técnico e a outra vai ter o papel de suporte contínuo. Embora a gente consiga ter ali, a Rai, quando não tem doula, né, na assistência, ela consegue também alinhar ali e fazer um pouco do suporte físico, do suporte emocional também. Legal. E vocês falaram, aí a Bia falou muito da questão do casal. Na hora que você começou a falar da doula, você falou assim, não, ajudar o casal. Exato. Então, assim, esse processo da maternidade, né, da gravidez, na verdade, como é que a doula chega pro casal, assim, e quais são as demandas, eu acho, que o casal tem, assim, de primeira? Então, na verdade, quando chega até mim, normalmente chega gestante. E aí, no primeiro encontro, eu falo, olha, é necessário que o parceiro faça parte, né, que ele esteja junto justamente por isso. Porque é 50%, 50%. Os dois fizeram juntos. Então, trazê-lo para esse momento da educação perinatal, da informação, do aprendizado é muito importante. Justamente por isso, porque ele precisa estar presente ali, ele precisa estar fazendo parte. E o homem é muito difícil de entender esse processo de gestação, porque quem está sentindo tudo é a mulher. Então, conforme vai acontecendo os encontros, ele vai entendendo o que está acontecendo ali com a esposa dele, ele vai tendo um pouco mais de sensibilidade e compreensão mesmo durante a gestação, parto e no pós-parto também, né? E até conhecimento, né? A gente não sabe nada. Esses tempos a Joyce me mostrou um vídeo muito legal da Rayane. Te acompanha a Rayane no Instagram, né? Então, ela mostrou um vídeo de você com seu esposo fazendo perguntas sobre a questão Ele sabe muito. da gravidez, né? Ali. Cara, eu falei,
meu Deus, o Júnior sabe muito. Ele sabe muito, sabe. cara. Ele tirou onda. Aí eu falei, pô, vou começar a pesquisar pra aprender também, porque são informações que contribuem demais, né? Essa questão do apoio, do suporte, de conhecimento, até mesmo técnico. Teve uns conhecimentos técnicos que eu nem lembro lá, que o Júnior respondeu, mas que são importantes. Ali, a intenção do vídeo era brincar, claro, assim. Ele vai saber um pouco mais porque ele me acompanha na minha trajetória da faculdade, da residência. Mas eu observo que existem, né, alguns casais que o parceiro, assim, eles não são da área da saúde, não estão nesse mundo da obstetrícia, mas existem alguns parceiros que mergulham mesmo nessa fase e vão atrás de informação, se interessam, buscam, aprendem junto, chega junto. Então, não é só o Júnior que é capaz de saber as coisas porque ele é casado com uma enfermeira obstetra. Mas os outros homens também têm essa capacidade. Basta ter o interesse, né? De participar, de aprender. E isso é tão importante, faz total diferença quando o parceiro tá junto, né? Quando o esposo tá ali embarcando mesmo, mergulhando nesse processo de gestação e parto. Porque acho que o ponto-chave é justamente esse. Os dois juntos procurarem e buscarem, né? Se alinharem com que os desejos, principalmente dessa mulher, mas também do que esse homem, né, desse esposo, vai fazer a diferença nesse parto e durante toda a criação desse filho. Sim. Porque não é só sobre o parto, né? É sobre uma vida aí junto com essa criança. Eu sou viciada, né, nesse assunto. Assisto todos os relatos de partos existentes no YouTube, de pessoas que eu nunca vi na minha vida. E eu assisto, porque eu gosto muito, né, desse assunto. E eu vejo muito essa questão de muitas mães que vão dar um relato depois que já passou um tempo, fala assim, nossa, eu me preocupei tanto com o parto e esqueci da amamentação, ou me preocupei tanto com o parto e a amamentação e esqueci do restante, né, de como é ter um recém-nascido, a rotina do recém-nascido. Então, de fato, é muita coisa para pensar, né? A gente brinca que o parto é só a pontinha do iceberg. O que está por baixo ali é o que realmente é desafiador. Então, a amamentação, puerpério, criação dos filhos é realmente desafiador. E aí, vocês notam, né? Ou vocês têm alguma opinião de, assim, quando o homem, na gestação, ele já se faz ali mais presente, mais interessado, será que tende, ao longo desses outros desafios que o casal vai viver, eles conseguirem manejar isso de uma forma melhor? Totalmente, porque eles vão buscar informação juntos. E aí é muito importante, uma dica que eu sempre dou, né, para os meus casais, é que eles se alinhem antes. Não adianta você chegar lá, nasceu, e agora? O que eu vou fazer? Ver, né? Na hora do vamos ver. É se alinhar antes, entender o que eles querem juntos, né, para a criação dos filhos. E aí isso envolve parto, nascimento, puerpério, amamentação, enfim. E aí, sim, juntos decidirem por isso, e aí, alinhados, já chegar nesse momento, sabendo o que fazer. Não adianta nada de chegar lá, e agora? É meu, o que eu faço? A decisão ela tem que ser compartilhada. A decisão e a responsabilidade. A gestação está acontecendo no corpo da mulher, mas a responsabilidade é dos dois. Tem que haver a contribuição do homem ali. Então, assim, faz toda a diferença quando esse parceiro ele participa de todo esse processo da gestação, de parto, de pós-parto, os desafios, a amamentação, enfim, faz total diferença. Essa mulher se sente muito mais acolhida. As coisas se tornam, acho que, mais leve, né? Porque senão acaba sobrecarregando muito essa mulher quando o homem não participa. Sim. E já aconteceu de vocês atenderem algum casal e o homem não querer participar? Ou ser muito resistente? Como é que foi isso? Então, eu já tive experiências, assim, de perceber que não tem muito interesse e não está presente, por exemplo, nas consultas de pré-natal. Ou, às vezes, até está presente, mas não está presente, sabe? Tá só de corpo ali. E tá resolvendo outras coisas no celular, trabalhando. E já tive experiência também de simplesmente não participar e deixar claro pra gestante que não quer, não tem interesse. E, assim, aí a gente fica... Como que a gente lida com isso? Até eu fico também, assim, sem saber um pouco, porque tem que ter cuidado, porque eu não quero colocar lenha na fogueira do relacionamento de ninguém. Mas a gente sabe o quanto é importante. E por que não participar dessa fase? Não é só fazer o filho, né? Não é só na hora do parto aparecer, tirar uma foto, postar, meu filho nasceu. Tem que participar de todo o processo. Então, eu também fico assim, como lidar com isso? Mas eu já tive essa experiência de deixar claro que não quer participar. É um desperdício, né? Exato. E isso influencia
muito durante a vida, né, de casal mesmo, depois dos filhos. Então, isso é muito impactante quando o marido não está junto durante todo esse processo de preparação. Então, isso pode culminar até num divórcio, porque é muito impactante. Eu já vi casos de divórcio por conta disso. Nossa. É porque, na verdade, a mulher tá sozinha, né? Sim. E é muita sobrecarga. A gente não imagina o quanto. São muitas sobrecargas, muitos desafios. E o parceiro tá só ali, de corpo, como o Rai falou. Só de corpo, mas não tá com a presença de fato. E é uma baita responsabilidade que muita gente foge, né? Se esquiva dela. Porque, às vezes, ter a responsabilidade de ter um relacionamento... Assim, poxa, às vezes eu tô aqui com a Joyce, a Joyce não está grávida, a gente faz viagem, a gente vem aqui gravar podcast, pô, é muito legal. É uma aventura bacana, né? Ter um relacionamento assim. Só que quando a Joyce, de repente, ficar grávida, né? E aí Joyce, seja qualquer mulher, né, grávida, o parceiro fala, cara, ferrou. Agora tem que aprender um monte de coisa, tem que lidar com uma criança. E aí sai totalmente daquele relacionamento. E aí, durante a gestação, faz com que a mulher enxergue ele não como um parceiro de relacionamento, mas como um futuro pai de uma criança, de um filho. E esse cara sendo totalmente ausente, aumenta completamente a chance ela falar, cara, não dá pra ficar junto. E aí aumenta seu índice de separação. Exato, com Sim, certeza. e é justamente, se a gente já vê ali na gestação, esse parceiro não participando, a gente já começa a se questionar justamente como que vai ser depois. Porque se agora o filho ainda está dentro da barriga, não está chegando junto, como que vai ser depois disso, quando a criança estiver aqui, nascer? A gente já fica já observando, a gente se preocupa já com o pós-parto, né? Porque o puerpério ali, mais ou menos ali, vamos colocar o primeiro mês, não necessariamente que o puerpério vai durar o primeiro mês. Tem mulheres que duram muito tempo, mas é um mês muito confuso. Oscilação hormonal, muitas mudanças, muitos desafios. Então, a gente também se preocupa muito com isso. Ela precisa desse parceiro ali nesse momento. E se ele já não participou na gestação, como é que vai ser nesse puerpério? Será que ele vai ajudar? Será que ele vai, né, chegar junto? Enfim. Eu tenho uma pergunta muito polêmica sobre isso, que eu tô doida para fazer para vocês, mas antes, só para aproveitar isso que a gente está falando agora sobre divórcio, Rafael, empolgadíssimo, pesquisou um dado do IBGE que eu achei muito interessante. Depois a gente pode até deixar aqui na descrição, né, o link. Mas o título é Brasil registra alta de 16,8% no número de divórcios em 2021. E aí, lá no final, eu destaquei que fala assim, o IBGE também registrou um aumento significativo do percentual de guarda compartilhada em divórcios judiciais. Não é essa parte que eu quero falar. É a parte da proporção aqui. A proporção de separações é maior entre os casais com filhos menores de idade. 48,5% dos divórcios. Quase metade, né? Cara, quase metade dos divórcios com crianças envolvidas. Menores de idade. Isso provavelmente já começou lá na gestação, quando ele não teve o interesse de preparar e de se alinhar para esse momento da criação dos filhos. Então, pode até ser que eles fiquem empurrando com a barriga ali no puerpério, e aí chega ali na infância, e aí esse divórcio vem. Porque ninguém consegue, né, manter tanto tempo assim, essa falta de compreensão, de estar junto, porque é uma parceria. Então, tem que ser dividido. A maternidade e a paternidade precisa ser dividido meio a meio. Então, é realmente um problema que a gente precisa falar mais. Sim. Então, parceiro ausente é um problemão durante o processo de gravidez. Com certeza. Eu lembro de uma consulta que eu fiz uma vez com uma gestante, que ela começou a desabafar comigo durante a consulta, falando dessa ausência do parceiro, que o parceiro não tinha interesse nenhum em participar das consultas, e começou assim, a chorar. E é aquilo que eu já trouxe aqui, como lidar com isso, o que falar, porque a gente tem que ter, a gente fica numa linha tênue ali, né? O que a gente vai falar pode, às vezes, minar alguma coisa no relacionamento, e o meu objetivo não é esse. Sim. Pelo contrário, é tentar trazer esse parceiro também. Sim. Mas assim, a gente vê que é muito pesado mesmo quando não participa. Afeta em todos os pontos assim, a vida dessa mulher. E do ponto de vista emocional, então, nem se fala. Porque você vai falar o quê, né? A mulher, ela tá ali
sem uma rede de apoio. E aí a minha pergunta é exatamente sobre isso. Algo interessante que eu só parei para pensar nos últimos tempos, tiveram umas amigas minhas que tiveram filho e não tiveram, e optaram por não ter a mãe em casa. E aí a gente conversou um pouco sobre isso e elas falaram sobre querer viver esse tempo ali, né, no núcleo familiar mais íntimo, né? Mulher, marido e criança. E aí eu fui pensando e a gente conversando como que antigamente isso era quase certo. Engravidou, mãezinha fazia mala e cuia, ia morar, ou a mãe ia para casa, ou a filha ia para casa da mãe, e aí tinha que ter esse contato. E agora a gente falando sobre essa questão da falta, né, da presença do marido, qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que a mãe vem e, às vezes, numa tentativa de substituir um pouco o papel desse marido, que é falho? Que vocês acham sobre isso? Então, eu já tive, né, a experiência de acompanhar diversas famílias assim, em contextos diferentes. Já vi família, casal, que escolhe justamente assim, não quero ninguém aqui, vai ser só a gente vai se virar, a gente vai se organizar. Mas por quê? Porque esse homem, ele é participativo. Em todo o tempo ele foi parceiro. Então, às vezes, eu vejo que o casal realmente consegue lidar sem a sogra, a mãe, enfim. Quando esse casal chega junto e assume ali todas essas responsabilidades no pós-parto. Mas, ao mesmo tempo, mesmo se tiver um parceiro que se chega junto, às vezes pode ser, sim, interessante ter essa rede de apoio. Vir uma irmã, vir uma mãe, uma sogra para ajudar nos primeiros dias. Mas eu vejo que existe um limite, porque acaba que a mãe, ela invade, querendo cuidar da filha, mas também é neto, se for o primeiro, então. Então, acaba, às vezes, invadindo um pouquinho do espaço, da intimidade, né? Então, assim, para mim, não existe assim, uma resposta certa do que é melhor. Não ter uma pessoa ali, não ter parente, enfim. Ou ter... Porque eu acho que isso vai muito de cada casal, entendeu? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que o que é rede de apoio, o que é quem está fazendo parte, né? Porque o esposo, o casal, eles têm uma responsabilidade única, ímpar ali. E aí tem muita gente que acha que o marido é rede de apoio. O pai é rede de apoio. Não é. Ele é pai, ele faz parte, ele precisa estar junto. A rede de apoio é justamente quem vai vir para ajudar. Então, a mãe, sogra, enfim. E aí é deixar claro para essa rede de apoio o que ela precisa. Que, na verdade, a maior parte das vezes é que deixe a casa limpa, que lave uma louça, que ajude nessas coisas domésticas. Mas nos cuidados com o bebê, é dos pais. Precisa ser. Né? Claro que hora ou outra vai ser necessário uma ajuda, mas é deixar claro que eles estão, né, juntos nessa e que a rede de apoio é para ajudar nas coisas de casa e não com o bebê. Nossa, mas é desafiador, né? Muito. Porque, assim, os avós, né, também querem participar desse processo. O primeiro banho, né? E aí você delimitar isso, acho que exige... É delicado, né? Sim. É muito delicado. E isso que a Bia falou, de alinhamento de expectativas, né? Vamos conversar sobre isso, como é que vai ser, o que eu acho que eu preciso, o que eu não preciso. E muitas pessoas não falam sobre isso. Não. Eu tenho um encontro só para isso, que é para alinhar essas expectativas, já colocar eles a se imaginarem nesses cenários, né? Porque tem casal que realmente vai querer a mãe aqui, que é de longe, quer fazer parte. Mas é já criar esse alinhamento do que eles querem para esse momento. Porque não adianta nada, vai chegar na hora, imagina se for uma sogra, né? A mãe do esposo tá ali, aí vai começar a criar o conflito. Aí já inicia desde o puerpério esse conflito, que aí vai culminar nesse desconforto até poder virar um divórcio. Porque, na verdade, às vezes não inicia na gravidez, já é de antes, já é do relacionamento. Totalmente. Não se dá bem, tem algum problema que não resolveu. E ali, na hora da situação, né, que é mais emergente, esse conflito aparece e é reforçado. Com certeza. E aí, pensando no aspecto hormonal que acontece no puerpério,
É uma loucura, né? Eu passei por isso, né? Aí, contando uma experiência minha. A minha sogra veio, amo minha sogra, mas chegou um momento que eu precisava viver ali com meu esposo. E aí, eu acho que ela percebeu e aí voltou pra cidade dela. Mas até o momento ali, o primeiro momento de trazer frutinha cortada, pra mim, é bom. Mas chega um momento que, não, eles precisam aprender a ser pais. Tem um limite. Né? Tem um limite, justamente. Sim. E estabelecer esses limites não precisa ser naquele momento, às vezes. Pode ser algo até anterior. Tipo assim, falar, olha só, quando o fulano nascer, quando o Sossô nascer, até aqui, assim, a gente acha legal, assim, mas por que as pessoas têm medo de ter essa conversa, assim, com os parentes, com o pai, com a mãe, principalmente pai e mãe? Eu acho que quem tem medo, isso diz muito do relacionamento que já tinha, justamente. Assim, você tem uma abertura, né, para falar o que gosta, o que não gosta. Como que é a participação dessa mãe, dessa sogra no relacionamento do casal? É aquela que sempre está dando pitaco, sempre está influenciando nas escolhas, então isso pode acabar gerando um desconforto. Como que é a comunicação entre o casal, né, o homem e a mulher ali, referente à mãe e à sogra, assim, será que se posiciona e coloca a opinião, ó, não gosto que a sua mãe faça isso, né, ou colocar limites mesmo. Então acho que é um assunto delicado, porque envolve a mãe do outro, é a sua sogra, mas é a mãe do outro, então acho que isso fica muito delicado, assim, tem alguns que têm dificuldade mesmo de abordar sobre isso, mas também tem casais que são super resolvidos, tanto pensando nesse relacionamento com mãe e sogra, quanto um com o outro, né? Sim, acho que diálogo é tudo, né? E eu costumo falar que cada um cuida da sua mãe. É claro que eles vão juntos ter a conversa, né? Se alinhar, ter o diálogo, e aí depois que resolvido, cada um vai conversar com a sua própria mãe, né? E botar o ponto de vista, porque precisa entender. Eu acho que essa cultura, né, que a Joyce falou, da mãe sempre vir e estar ali, é começar a mudar. E entender que são novos tempos, né? As culturas de antigamente já não são mais iguais, né? Tem que botar moeda no umbigo. Já não existe mais isso. Então, é realmente entender que as coisas mudam e que agora eles têm que aprender a ser pais. Esse casal precisa aprender. Eu vejo também, às vezes, assim, a mãe é uma pessoa mais velha, então ela tem essas questões culturais, assim, de opiniões, de pitacos, referente à criação ali do filho, de cuidar com o bebê e a amamentação. Então, às vezes, ela vai influenciar muito nisso. Como essa mulher vai lidar, o casal ele vai lidar com esse bebê, como vai manejar a amamentação. E às vezes eu vejo que, assim, as mulheres criam uma resistência também quanto a isso, mas eu sempre falo, assim, pra gente colocar na balança. Tem certas guerras que não vale a pena a gente lutar. Porque, assim, a gente tem que também ter a capacidade de reconhecer as necessidades que vão surgir ali no puerpério. No puerpério não é fácil. Às vezes eu nunca passei, mas de acompanhar as mulheres eu vejo que é um baita desafio. Então, reconhecer os seus limites, saber que às vezes você realmente não vai dar conta de tudo, e aí você dá a oportunidade também da sua mãe participar, da sua sogra participar, acho que pode trazer uma certa leveza e escolher a guerra que você quer lutar. Porque às vezes tem alguma coisa que ela vai orientar, recomendar, né, opinar, que às vezes vale a pena você, tá bom, vou relevar isso, porque em contrapartida ela está me ajudando. Olha quantas coisas ela está fazendo aqui. É a roupa, é a casa, é a comida. Imagine se não tivesse a presença dela. Então, também, justamente, acho que entra essa questão desse equilíbrio. Você também não excluir totalmente, porque, querendo ou não, é o neto dela, ela quer participar, mas também tem que colocar o limite. Enfim, tem que ter um jogo de cintura, assim, que não é fácil, não. O manejo não é fácil. Porque, querendo ou não, tá todo mundo, de fato, se preocupando com aquela criança. Só que a tua preocupação, às vezes, pra mim, isso daí não quer dizer nada. Entende? Que tem que botar a toalha desse jeito aqui pra ficar melhor. Pô, às vezes eu boto de outro jeito e dá o mesmo, seca igual. Exatamente, atingiu o objetivo. Seca igual, exatamente. Sim. E assim, vocês já passaram por alguma experiência, assim, por exemplo, de um pai que às vezes quer dar o banho lá na criança, só que a mãe acha que ele não vai conseguir dar o banho de jeito nenhum porque o bicho é desastrado, não sei o que, e fica cheio de medo. E aí acaba afastando também esse cara desse papel de poder cuidar. Já aconteceu com vocês? Muita coisa. E isso é muito sobre não deixar o pai ser pai.
né? Não teve esse alinhamento antes. Porque, embora a gente saiba que o homem, ele não tem tanto manejo ali, né? Tanta destreza mesmo de estar ali vivendo isso, mas é deixar ele, ainda que ele faça errado, respirar fundo e deixar o pai ser pai. É errando que você aprende. Exato, porque ele só vai aprender se ele fizer. E aí tem mãe que é justamente isso, né? Cria aquela proteção, aquela super proteção de não deixar o pai fazer nada. Não, que você vai fazer errado. E aí isso vai crescendo. Aí quando vê, lá quando a criança já está com mais idade, aí entende o porquê não tá chegando junto com a criação, né? Com a educação. Começou lá no início, de não deixar nas pequenas coisas o pai aprender na prática. Sim. Eu não me recordo, assim, de acompanhar uma família que a mãe, enfim, a sogra, alguém tentou retirar o papel do pai ali, né? Eu vi ao contrário, o da mãe. Às vezes, por ser uma mãe mais nova, eu já vi muito, até na época mesmo da minha especialização no hospital, eu via muito isso. A mãe, assim, com pensamento, minha filha não vai saber fazer isso, minha filha não vai conseguir dar conta disso. E aí, invadir esse espaço, deixando a mãe de lado, né? A mulher ali, a puérpera de lado, e ela assumindo o papel de dar o banho, enfim, de trocar a roupa, de trocar a fralda. Eu já vi desse ponto de vista, que não é legal também, né? É a mesma coisa do pai, é errando que você aprende. É filho dela, ela tem que aprender a cuidar, ela tem que aprender a lidar, entender, né? Como é que é esse processo de amamentação, o que significa esse choro dessa criança, ela tem que aprender, e é errando que você aprende. Sim. Isso é muito importante. Não, e engraçado que a gente vai conversando e como psicóloga, né, a gente vai pensando no papel de todo mundo. Quando você fala isso, eu penso muito de como que é difícil para a mãe, né, para a avó, no caso, também ter esse manejo de, caramba, eu sei que pode ser melhor, eu sei que tem uma forma mais eficaz de fazer, mas eu preciso deixar ela fazer e aprender sozinha. Isso requer da pessoa um amadurecimento também muito grande. Totalmente, exatamente. Porque você já sabe, você já viveu isso, você já tem uma experiência. Não é o que você acha, é o que você já viveu. Uhum. Então, ter esse cuidado é interessante, que eu lembrei. Semana passada a gente foi ao Rio e aí nós voltamos e almoçamos na estrada. E aí o nosso cachorrinho tava com a gente. E aí a gente foi, almoçou e andei um pouquinho com ele na rua. E aí eu falei, vida, pede lá um copo de plástico com água da pia mesmo, só pra ele beber um pouquinho de água. E aí eu fui, botei o copo de água, ele foi, bebeu água pra caramba. Aí minha sogra foi, chegou pra mim e falou, Nora, eu tava me segurando pra não falar pra você pegar uma aguinha pra ele. Que bom que você pegou. Você nem tava perto, né, quando ela falou isso. Sabia. Aí eu falei, demorei um pouquinho, mas eu percebi. Quer dizer, ela já tem, né, um cuidado, uma experiência de vida enorme, né? 2 filhos, enfim. Então, assim, ela tem esse olhar realmente mais sagaz do que eu. Porque ela cuidou de muito mais pessoas do que eu. Uhum. Mas ela teve essa sensibilidade de, não, ela vai perceber e tudo, né? De repente, ela botou ali na cabeça dela assim, vou deixar até a gente entrar no carro. Se até entrar no carro ela não falar nada... E é uma maturidade, hein? Porque é difícil a gente ver, hoje em dia, a mãe da mãe ou a sogra deixando esse momento dos dois, né, acontecer. É muito difícil da gente ver isso. Não, e sendo mãe da mãe, eu acho que até, tipo assim, a Joyce se entende com a mãe dela. Uhum. Mas se for a minha mãe botando malho na Joyce, meu Deus do céu, imagina o caos. Porque aí a Joyce vai ficar brava com a minha mãe, só que quem tem que dar o posicionamento da minha mãe sou eu, não a Joyce. Só que aí se o cara, né, ele quiser ficar defendendo a mãe dele, vai causar um problema com a esposa. Aí, meu Deus do céu, o caos tá instalado. Sim. E aí, assim, tentando deixar isso também mais leve, porque são muitos desafios,
Mas todo mundo que passa é igual casamento. Todo mundo que faz a festa fala, meu Deus, é muito caro. Mas depois que tem a festa, fala, caramba, valeu a pena. Eu nunca ouvi uma pessoa que casou assim, fez uma festa e se arrependeu. E gravidez é a mesma coisa. Tem filho, meu Deus, é muito trabalho, mas vale a pena, é muito bom, é muito gratificante. Então, como que vocês, o que vocês podem falar para as pessoas que querem ser pais, que estão aqui nos ouvindo, ou que já são pais, mas que querem deixar essa maternidade, essa paternidade mais leve? Eu acho que é chegar junto, assim, os dois, principalmente, como a gente estava falando aqui, né? Acaba que a gestação acontece no corpo da mulher. Então, por isso que a gente fala muito, assim, do pai chegar junto, porque como está acontecendo no corpo dela, é ela que vai ter que lidar com aquilo, querendo ou não, ela acaba tendo que lidar com esse processo. Então, sempre o pai, o marido, o parceiro chegar junto. E isso tanto nesse período, assim, quero engravidar, então, assim, o que a gente precisa fazer para engravidar? Quais são os cuidados, o preparo? Isso não é só a mulher. O homem também precisa chegar junto. Então, se a gente pensar assim, cuidar do corpo, né? Se alimentar bem, fazer uma atividade física, isso não é só a mulher. É importante o homem também participar, porque ele vai ter contribuição na formação dessa criança, e também pensando até no ponto de vista do incentivo, né? Não só deixar a responsabilidade em cima da mulher. Então, chega junto, vai se alimentar bem junto com ela, vai fazer atividade física. E quando, de fato, chegar essa gestação, ou quem já está, né, gestando, participar das consultas, se interessar, se informar, entender quais são as necessidades dessa mulher e acolher as suas necessidades, porque eu vejo muito isso da mulher, a mulher deseja determinada coisa, mas o homem não quer e acaba que a mulher abre mão, porque o homem não quis, está gerando briga. Então, acho que, para mim, assim, o mais importante é participe, chegue junto, se interesse. Não esteja presente só no ponto de vista financeiro. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar. Agora é mais uma boca para alimentar. Mas chegue junto com a presença também, porque isso faz muita diferença. Exatamente. Era isso que eu ia falar também. E também entender que ele vai precisar, né, puxando esse gancho da participação, de informação. E é se informando que a gente entende quais são os processos que vai precisar passar. E aí os dois, né, volta a falar sobre o alinhamento. Desde então, desde antes da gestação, quando eles ainda estão pensando em gestar, se alinhar. Se alinhar, ter muito diálogo, justamente para ter leveza, né, nesse processo de gestação e parto. Sim. E assim, vamos lá, conhecimento agora, vamos puxar elas agora que a gente quer ter filho. Por exemplo, eu, homem, quero ser pai. Daqui a pouco, né? Se Deus quiser, se o sonho não estão aí na pegada, correndo aqui, deixa o papai gravar o podcast, calma. Joyce me chamou pro podcast, eu achei que a novidade era que já estava grávida, estava comemorando. Ainda não, daqui a pouquinho. Mas assim, eu, homem, Rafael, quero ser pai. Cara, um conhecimento, tipo assim, se você fosse falar, Rafael, um conhecimento que você tem que ter sobre ou a gravidez, ou sobre hormônio, né? Na questão mais da enfermagem, ou um livro que você tem que ler, qualquer coisa assim, uma coisa de cada uma, só uma. Falei, porque tudo é tão importante. Mas assim, começa com esse, senão que eu não vou aprender as outras. Eu acho que o documentário Renascimento do Parto já é um bom início, que aí você já vai tirar as vendas dos olhos, entender cenário obstétrico, entender como que acontece, que não é romantizado como muitos vídeos tem no Instagram, enfim, nas redes. E aí você já vai entender que não é moleza, não. Tem que suar a camisa para estudar, para entender, para estar junto. Então, acho que o primeiro passo é esse. Para o homem, né? É assistir o documentário Renascimento do Parto. Perfeito. Então, já anota aí, cara. Eu falo todo podcast, tem que trazer. Tem na Netflix? Tinha, né? Saiu. Agora não tem, eu não sei se está no YouTube, mas parece então, que tem pago. No YouTube tem cortes. Ali você consegue assistir por cortes, mas tem que pagar agora. Para conseguir assistir completo, né? Isso, no YouTube. São 3. Renascimento do Parto 1, 2 e 3. Ele geralmente orienta muito justamente o que a Bia falou. Sobre a realidade do cenário obstétrico brasileiro. Tem coisas que passam ali que a gente não encontra aí na nossa cidade também. Então, para acordar para a vida, sabe? Entender assim, onde vocês estão
pisando e se preparar. Então, acho que isso é muito importante, não só para o homem, como para a mulher também. Sim. Porque às vezes a gente vê relatos de parto de blogueira, né? Pô, a moça tá lá com a câmera uma grande angular da Sony gigantesca, com a imagem linda, maquiada, Só tipo assim. É a Exatamente. romantização do parto. Exato. E aí é interessante que quando às vezes aparecem uns relatos, aí você vê alguns relatos que são bem tensos, assim, né? De que deu problema mesmo. E a pessoa fala, cara, deu problema nisso, deu problema naquilo. E aí você vê que não, mesmo sendo aquela blogueira, tipo assim, milionária, tem vários problemas. Porque acho que o processo da gravidez depende. Se você tem muita grana, se você não tem grana, no que vai acontecer no teu corpo, você não tem tanto controle assim. Que a gente... Desculpa. Que a gente sempre brinca, assim, no mundo da obstetrícia, quem trabalha com essa assistência humanizada, respeitosa, é sobre o principal item do enxoval, que é a informação. Uhum. Então, não é dinheiro, né? Claro, o dinheiro, ele facilita muitas coisas, né? Ajuda muito. A gente precisa do dinheiro. Mas se você tiver dinheiro e não tiver informação, é isso aí. A gente lida aí, vê esses casos na internet aí de gestantes, mulheres famosas aí que passaram por violência obstétrica, mesmo tendo muito dinheiro e contratando a equipe mais top no sentido, assim, de Instagram, de rede social, de achar que é a mais top. Mas porque faltou informação. Então, não adianta ter dinheiro sem informação. Sim. É importante, sim, se preparar financeiramente. Na realidade que a gente tem, se você quiser conquistar, né, algumas coisas, assim, melhores, alguns serviços melhores, vai envolver, sim, o financeiro, mas tem que ter informação. Tem que estudar. Não adianta nada você ter dinheiro e pagar a equipe mais top e deixar tudo na mão dessa equipe. Precisa se informar. Exatamente. Tipo assim, tem que saber o que tá Sim. acontecendo ali, né? Claro. Primeiro, tá acontecendo com a sua esposa. É o seu filho. Sim. Você vai jogar a responsabilidade da tomada de decisão nas mãos de outro, que não tem nada a ver com o processo de vocês, com esse ciclo que vocês estão vivendo? É, pesado. Joia. Então já vou assistir esse negócio aí. Já vou salvar. Como é que é o nome? Desculpa. O Renascimento O do Renascimento Parto. do Parto. O Renascimento do É, Parto. beleza. Legal. São 3 documentários, né, dessa série. Perfeito. Bacana. E você, o que você me daria de... Que você precisa estudar, né? Um tema que você precisa saber. Assim, eu vou falar duas coisas, na verdade. Uma, a gente falou muito essa questão do puerpério. Eu acho que precisa entender o puerpério, porque justamente o parto em si, ele é a pontinha. Não vou conseguir falar dois, senão serão 3. Ele é a pontinha. Então, assim, eu vou falar sobre o parto ainda. Mas você se prepara, mas vai durar algumas horas ali e acabou. O puerpério, a maternidade em si, o que vem depois vai durar um dia, uma semana, um mês, anos. Então, assim, entender essa questão hormonal que está envolvida no puerpério, as necessidades, os desafios que podem surgir. E aí, dentro desse puerpério, vem a amamentação, que quem amamenta é a mulher, mas o parceiro tem muitas formas de contribuir, de chegar junto, de ajudar, de aprender. Então, assim, saber sobre a amamentação também, apesar de ser a mulher que vai amamentar. E aí eu volto no parto, porque é o que eu mais trabalho, né, com isso. Uma coisa do parto que eu dou a dica: estude sobre os cenários de parto, assim, quais são as opções de ambiente para ter esse parto, para parir. Por que eu tô falando isso, né? Como no início, a Joyce falou que eu faço parte da Luz do Lar. A Luz do Lar é uma equipe de enfermeiros obstetras aqui da região, aqui em Macaé, que atua com parto domiciliar planejado. E algumas experiências que a gente já teve foi de encontrar mulheres que desejavam parir em casa, tinham o desejo... Ai, meu Deus, meu celular aqui, desculpa. Tinham o desejo de ter o parto domiciliar, mas porque o parceiro não quer, não acha seguro, não acredita, enfim, ela abre mão dessa escolha. E aí eu quis falar sobre isso porque é uma coisa comum que acontece. Não foi uma gestante que a gente já se deparou por aí. Tiveram mais gestantes nesse ponto, né, nesse quesito. E aí, o que acontece? Às vezes, o homem está olhando só o bebê ali, pensando assim, o bebê não é seguro. Na cabeça, muita gente tem essa visão, que não é seguro parir em casa, é perigoso para o bebê. Mas também não está olhando a mulher. Um dos pontos, quando a gente trabalha sobre parto, é que essa mulher ela precisa se sentir confortável, segura no ambiente que ela vai parir. E se para ela é o domicílio, isso vai influenciar. Por que não acolher a sua esposa nessa decisão? Se você tem medo, tem insegurança, estude sobre isso para entender o que você tem medo, derrubar os mitos, que por trás dos medos tem muitos mitos aí, para poder chegar junto e não simplesmente a mulher abrir mão da sua escolha porque o homem não quer. Eu já vi muito isso.
gera briga, já gerou discussão, então eu preferi deixar isso de lado, vou parir no hospital mesmo, por exemplo. Mas não era o verdadeiro desejo dela, não é um lugar que ela se sente à vontade para viver esse processo. Então, ó, Rafael, puerpério aí, entende um pouquinho do puerpério, a amamentação. E sobre parto, você vai assistir esses documentários e estuda um pouquinho sobre esses cenários. Legal. De parir no hospital, de parir em casa. E era uma pergunta que eu ia fazer sobre a amamentação, assim. Como que eu posso influenciar na amamentação da Joyce? E aí, como um homem, né, ele influencia na amamentação, se tem como influenciar, como é que é isso? Totalmente. Vou voltar no ponto da compreensão, do alinhamento e da informação. Primeiro, você vai se informar entendendo como acontece a amamentação, né? Como que se dá o processo dos hormônios, da pega. E depois, você tem total... Quem vai amamentar é a mulher, né? É a Joyce. Mas você tem que estar sempre junto ali com uma garrafa de água, com uma comida, estar junto, botar para rotar depois que amamenta. Mas o principal é a informação. Acho que os pontos-chave, né, dessa conversa é informação, diálogo e compreensão. Porque tendo isso, vocês vão já meio caminho andado. Rapidinho, uma outra coisa. A amamentação, na maioria das vezes, no início, é bem desafiador. É bem difícil. Na maioria dos casos. E existe uma frase que eu me lembro, assim, um pouco, que fala que só suporta o processo quem entende o propósito. Então, sempre quando eu vou falar de amamentação com a família, com a gestante, eu cito essa frase porque no início vai ser difícil mesmo, na maioria das vezes vai ser bem difícil. Mas você entende o propósito da amamentação, quais são os benefícios que traz para aquela criança, que traz para a mulher, que traz inclusive até para o marido também, para a família em si, você vai ajudá-la nesse processo que é desafiador, esse início, encorajando, né? Se não souber manejar aquela situação, procurando um profissional que ajude, porque às vezes eu vejo assim, é muito difícil, tá tendo algum desafio ali na amamentação, geralmente qual é o caminho que a família às vezes faz e até o marido influencia nisso, vamos comprar uma fórmula. Resolve, acabou, porque esse negócio de ter que estar acordando de madrugada, ou porque tá difícil aqui, tá difícil ali, seria muito mais fácil isso, mas por que não buscar uma consultora de amamentação, por exemplo? Não insistir, não encorajar essa mulher. E um outro ponto, que quando você for aprender sobre amamentação, você vai ver que o processo de produção de leite, por exemplo, ele é influenciado pela sucção do bebê. Porém, por trás da amamentação tem hormônios, como a Bia falou. Esse bebê pode estar sugando. Se essa mulher ela não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, no pós-parto, vai afetar. Então, se você estiver deixando esse pós-parto pesado para ela, isso pode interferir. Então, torne o pós-parto mais leve. Deixe essa mulher... Como? Chegando junto, que a gente falou assim o tempo inteiro aqui. Dando suporte nas necessidades, né? Com os cuidados com o bebê. Por exemplo, na madrugada, às vezes tem que acordar muitas vezes. Então, assim, se você acordar ali, perceber, ajuda a sua mulher a colocar o bebê ali para mamar. Depois que acabou de mamar, se for deixar o bebê um pouquinho em pé, assume você essa responsabilidade e já deixa ela descansar mais um pouco. Tem essas alternativas, enxergar a necessidade dessa mulher e ser esse suporte, esse auxílio. Não ser um peso de ficar cobrando, de ficar apontando, porque isso pode prejudicar o emocional que vai influenciar na amamentação. Sim. A gente fala disso com o teu sono, né? E a Joyce, ela tem uma questão com sono que é séria, assim. A Joyce dorme em 2 minutos brincando. Então, assim, pra acordar também de madrugada. E, tipo assim, não acorda fácil, não. De madrugada, assim, não acorda. Aí a gente fica falando que quando tivermos as crianças acordar de madrugada pra amamentar, eu falei, você... Tipo assim, só respira pro leite poder sair e deixa que eu tento dar um jeito. Se ela bota a criança ali... Vai aprender. Exatamente. As posições. As exposições, exatamente. Sim. Legal. E a gente falando sobre deixar mais leve, eu penso que também uma forma muito bacana do homem nesse processo é muito em relação à autoimagem da mulher que está muito afetada nesse puerpério, né? O corpo mudou completamente e aí se conectar de novo com o marido é uma nova, é um renascimento, né? Vai ser diferente, tem todos os desafios. E muitas vezes o homem não tem esse olhar de cuidado,
de entender que é um novo corpo, de entender que é uma nova rotina. E aí acaba, às vezes, por falta de informação, por falta, né, de dedicação mesmo, acaba deixando esse puerpério pior, porque a mulher não se sente acolhida. E a parte sexual é uma parte muito importante da mulher se sentir acolhida nesse novo cenário. Sim. E às vezes isso começa lá na gestação, né? Nesse aspecto que a mulher já está se transformando. E aí o homem, ele tem medo de algumas coisas, até mesmo da relação sexual. E aí entender que não vai mudar muita coisa, né? Claro, fisicamente a mulher muda muito, mas na questão, no âmbito sexual, não vai mudar, não vai machucar. Tem homem que tem esse mito ainda, né? Vai machucar, então não vou fazer. Ou então pela mudança física da mulher, que o corpo tá se transformando ali, tem um pouco desse distanciamento mesmo. E aí é entender, é chegar junto que agora vocês, né, não é fácil ser pai e mãe, mas é entender que agora tem uma mudança, vai mudar, né? E aí é se preparar para esse novo e estar junto ali, ainda que tenha medo, que esteja junto com ela, né? E é sempre autoafirmando essa beleza da mulher que é gerar. Verdade. Pensando nessa questão das mudanças físicas, acho que o homem precisa ter muito a maturidade e a sensibilidade de entender que o corpo da sua mulher está mudando porque ela está gerando uma vida. Então, isso não é tarefa fácil. E ele muda de várias formas, tanto na parte física quanto nessa questão hormonal, porque um ser está sendo gerado ali. Então, tem a maturidade e a sensibilidade de reconhecer isso. E justamente essas mudanças, na maioria das vezes, vão influenciar na autoestima da mulher, né? Tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, elogie, tenha a sensibilidade de reconhecer isso e elogie a sua mulher, né? Elogie, entenda que é um processo, ela está gerando uma vida, isso vai acontecer porque se o parceiro dela não reconhecer isso, né? Não elogiar, não acolher nesse ponto, ela que já está com a autoestima lá embaixo vai ficar mais ainda. Então, assim, elogiar acho que faz muita diferença. Esses dias eu até vi um story de uma paciente que eu acompanhei, né? Já teve bebê aí, já tá com alguns meses. E ela falou, né, que ela colocou alguma coisa lá, que ela e a filha dela estão super bem, porque o pai, ele é muito presente, ele elogia, ele assume o papel, ele participa, ele acolhe, entendeu? Ele continua enxergando essa mulher como mulher, não só como a mãe do filho dele, mas como a mulher. Esse olhar não pode ser deixado de lado, porque apesar de se tornarem pais, a gente precisa lembrar que ainda são um casal, marido e mulher. Então, assim, reconhecer a beleza, elogiar, acho que isso também faz muita diferença. Sim. Fazer aquela sessão de fotos. Aí, sessão de fotos é legal também. Porque às vezes a mulher fala... Porque assim, eu vou ser bem sincero. Nenhum homem pensa assim, vamos fazer fotos grávidas. Tipo assim, o homem não cresce pensando nisso. O homem cresce querendo tirar foto da formatura, sei lá, do jogo de futebol. Mas não tem esse pensamento. Só que desde quando a gente começou o relacionamento, já se fala, eu quero tirar foto grávida. Aí, na minha cabeça, assim... Por que tirar foto grávida? Qual é o sentido de tirar foto grávida? Ou depois, né, no pós-parto, no puerpério? No puerpério. Então, assim, não fazia sentido pra mim. Só que, talvez pra vários homens isso também não faz sentido. Mas, às vezes, isso comunica muito também essa sensação, né, de enxergar a beleza dentro da gravidez. Sim. Ou, né, do puerpério. Então, assim, eu acho que vocês estão muito mais atentas nisso do que a gente, mas talvez muito por esse motivo também, né? De se enxergar bonita, bela, enfim, elegante, sincera, honesta, que eu falo com a Joyce, dentro da gravidez. E aí o cara participando disso, não, vamos tirar foto lá, família, juntos, vamos lá, segurando a barriguinha, aquelas poses assim, segurando, fazendo coração. Então, assim, eu acho que o cara participar disso deve ser algo pra mulher também muito significativo. Tipo assim, cara, ele tá participando disso. Até porque nem sempre a mulher está bem com essa mudança. Porque uma coisa é você querer engravidar, o sonho da sua vida é ter um filho. Mas você não está preparada para todas as mudanças que vão acontecer. Até porque é isso que a gente falou, né? Vocês falaram muito da informação. A gente vai buscar a informação. Mas o que vai acontecer sai do controle de todas nós. Com certeza. Então, assim, eu posso, assim, desejar ser mãe. E quando eu for mãe,
acontecer coisas comigo que eu não entendo, e eu não gosto, e eu não me reconheço, e eu me perco de mim. E aí, ter esse homem, né, ali validando, elogiando, de realmente ter esse conhecimento de um novo normal. Eu percebo muito isso porque eu atendo, né, muitas mulheres e mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, mulheres grávidas, e eu vejo que às vezes é necessário uma outra pessoa, porque tá muito difícil para ela conseguir enxergar ali naquele momento. Sim. Entende? E aí o homem, às vezes, a mulher também, as pessoas que estão à volta também, esperam que tudo volte ao normal. Não tem como, né? E não vai voltar. Não. Né? Estar preparado para essa mudança mesmo, porque nada volta, né? A partir do momento que a mulher pega o positivo, tudo muda. E não só para a mulher, mas para o parceiro também. E aí é criar essa parceria, essa cumplicidade, o diálogo, porque certamente virão desafios. E desafios não só no âmbito físico, mas emocional, mas também acaba acontecendo alguns conflitos ali, né? Daquilo que a gente estava falando, de criação, enfim, de como quer que seja lá na hora do parto. Mas o que a Rai também estava falando sobre outra coisa, mas é entender que guerra você quer abrir mão e o que você realmente, o que é inegociável, o que dá para ainda ter jogo de cintura ali. Porque é muito desafiador. A gente não imagina quanto. E aí, mesmo estudando, mesmo a gente entendendo sobre os aspectos físicos, emocionais, os hormônios que estão acontecendo, as mudanças no nosso corpo, só vivendo para saber. Para entender como fica o nosso físico, né? Mas também como fica a nossa mente. E só uma coisa, vivendo. um detalhezinho para os homens, né? Não fale, deixa de bobeira, gente. Esse negócio de falar, para de palhaçada e que bobeira, invalidando o que a mulher está sentindo. Nossa, isso dói, né? Isso vale, assim, para tantos assuntos, mas pensando nessa questão das mudanças físicas, que a gente só vai saber mesmo quando passar pelo processo, não fale isso. Pelo contrário, lembre ela. Você está gerando uma vida. Uhum. Não é mais a mesma pessoa, está gerando uma vida. Seu corpo está modificando. É um trabalho muito lindo que seu corpo está fazendo. Admire, né? Tenha orgulho do seu corpo, das mudanças que estão acontecendo, porque está gerando uma vida. Você está linda, você está maravilhosa. Então, isso é fundamental. Sim. E eu costumo falar que o bebê só nasce uma vez, mas você também só gesta aquela vida uma vez. Então, ainda que você tenha outras gestações futuras, aquela vida só foi gerada aquela vez. Então, os impactos que aconteceram durante a gestação, vida intraútera, vai impactar diretamente a curto, médio e longo prazo. Então, é realmente entender o que está acontecendo, fazer parte, o casal unido, o diálogo, para que tenha bons resultados, né? Tanto no parto, nascimento e na criação dos filhos. Ter essa visão de apenas uma coisa que está acontecendo em uma única vez, eu acho que muda completamente. Porque isso que a Rafael falou, por que tirar foto? Porque eu nunca vou estar grávida dessa criança de novo. Sim. Por que contratar uma enfermeira e uma doula? Porque eu nunca vou ter essa gestação de novo. Até se eu tiver outra gestação, será outra gestação. Então, tudo que acontece é muito único. E é uma fase. Sim. E eu tava dando uma olhada, né, pesquisando sobre doula, sobre a enfermagem, e eu vi que muitas mulheres que contratam, né, a doula para gestação, elas contratam para a segunda ou terceira gestação, e elas tiveram episódios de violência obstétrica. Obstétrica, enfim. Violência obstétrica em uma das primeiras gestações, ou na primeira ou na segunda. É muito comum isso, assim, vocês serem procuradas depois desse acontecimento prévio. Sim, com muita frequência. Eu, inclusive, me tornei doula porque eu sofri violência obstétrica na minha primeira gestação. Então, isso me fez, né, mudou a minha vida, literalmente. E aí, me fez querer entrar nesse mundo. E aí, muitas mulheres que sofrem violência obstétrica, elas querem, né, na segunda gestação, buscar mais informação, entender o que aconteceu com ela. É um processo, né, de realmente curar o que feriu ela para tentar mudar essa nova experiência. Então, certamente, quem viveu uma violência obstétrica na primeira gestação, quer fazer diferente na segunda, quer tentar mudar um pouco esse cenário.
Algumas acabam aprendendo com a experiência ruim que teve na primeira gestação, e na segunda, na terceira, busca recurso, né, para tentar fugir disso. Mas também eu vejo aquelas mulheres, hoje em dia tem surgido bastante, aquelas mulheres que já aprendem com a experiência negativa que a outra, Sim. né, vivenciou. E aí, mesmo na primeira gestação, já começam também a buscar. Eu vejo esses dois públicos. E dentro dessa pesquisa, é uma pesquisa da Fiocruz. Eu vou deixar o link também na descrição do podcast. É uma pesquisa da Fiocruz, muito legal. E dentro das informações lá, falava exatamente isso que a Rai falou. Que muitas pessoas chegam até as doulas e até as enfermeiras, né? Especialistas na questão de gravidez, puerpério. Não vou falar obstétrica de novo. Mas chegam por conta de episódios de outras pessoas. Então, assim, quase 50% das pessoas que procuram, elas chegam a partir, assim, olha, eu passei isso na minha gravidez, algum familiar, algum amigo. Então, assim, tem esse serviço aqui. Vai nelas. Então, assim, é muito comum isso. Muito doido. Eu estudo, cara, sobre isso daqui. Legal, né? Legal, porque aquilo que a gente começou falando, falta muita informação, e aí as pessoas vivenciam, e aí essa informação chega, e aí então vamos fazer diferente, né? Mas quem tá aqui assistindo esse vídeo já tem essa informação, né? Já pode ir se preparando, e acho que é nas coisas mais pequenas mesmo. Menores, desculpa. É porque eu pensei em uma outra palavra. Porque, por exemplo, o Rafael ele tem uma dificuldade de psicomotricidade, né? Fina, principalmente. Então, coisinhas muito... botar um negócio do cordão, né? Muito difícil. E aí, é o tamanho da mão, né? Então, assim, o que a gente faz? Olha só, uma coisa super boba. Ele vai colocar a coleira do Floquinho, nosso cachorro, e ele tem dificuldade. E eu deixo ele colocar. Sim. Porque pra ele ir aprendendo. Vai dar banho, vai cortar a unha, vai não sei o quê. Vai lá, faz isso. Cortar a unha Fica vai até ser uma nervoso. dificuldade. Porque, caramba, se eu sei que já é uma dificuldade que existe, por que eu não vou me preparar melhor para isso? E acho que esse podcast é uma chance das pessoas ouvirem e já se atentarem para isso, nessas pequenas coisas. Sim. Exato. E tanto de coisas que são dificuldades, mas também de coisas que poderão ser benéficas. Então, assim, eu penso que eu perco o humor de maneira muito difícil. Então, assim, é difícil estar mal-humorado. Então, acho que isso vai me ajudar muito no processo da gravidez. A Joyce é um pouco mais diferente nessa questão do humor. Se eu tiver com fome, Se principalmente. ela tiver com fome, principalmente. E sono. Não quero sentir fome na minha Exatamente. Entendo. Mas, assim... Já tô alinhando as expectativas. Exatamente. Mas Isso. a gente tem muito concreto que a Joyce tem uma privação de sono muito difícil. Eu não ligo. Se eu não dormir, não é um problema nenhum pra mim. Então, eu falo, cara, como que eu posso usar isso de uma maneira positiva pro nosso processo juntos? E aí, vice-versa. A Joyce, ela tem esse controle motor fino muito melhor do que o meu. Eu sou um desastre. Mas eu preciso, então, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso. Não ser Não, e é interessante a gente pensar o porquê. Por que a gente tem habilidades diferentes? Porque a gente exercita coisas diferentes. Então, assim, Rafael nunca precisou fazer a unha. Eu faço unha desde 12 anos de idade. Então, é claro que eu vou ter facilidades que ele não vai ter. E ao contrário também, né? Sim. De ter algumas facilidades que eu não tenho. Então, isso que a gente falou dessa parceria. Né? De eu consigo isso, você tem dificuldade com isso, e vamos lá. Então, você que está ouvindo aqui esse podcast, por favor, já saia, já faça uma lista. O que eu tenho de habilidade, o que eu posso ajudar, o que a gente pode alinhar. Não precisa esperar chegar, né? Ver o positivo. Justamente. E aí essa é a maior dificuldade, né? Porque deixam para em cima da hora, para quando o bebê nasce, para conversar sobre isso. E antes, isso precisa acontecer até antes da gestação, né? Do positivo chegar. Para depois não ter esses conflitos. Sim. Legal. Então, assim, informações estão sendo colocadas aqui que são importantes. Demais, demais, demais. Eu já tô pescando, eu tenho que trazer um caderno para anotar as coisas. Mas depois eu assisto o podcast de novo, então eu fico pegando. Mas, assim, essa questão que vocês comentaram agora do casal, ela é fundamental. E da participação do homem, principalmente. Então, assim, no processo de amamentação, que nem a Rai falou, no processo de acolhimento, né, de investimento na autoestima da parceira, é muito bacana.
Mas antes disso, a gente estava falando agora sobre... Foi uma pergunta, se eu não me engano, que eu fiz, que a Bia estava respondendo. Não, eu lembro que você perguntou sobre o que você precisava estudar. Isso que eu Sim, lembro. exatamente. Mas agora a Bia falou uma coisa antes da gente entrar nesse assunto do controle motor fino. Mas eu não vou conseguir lembrar. Fugiu. Mas era algo assim que, para o pessoal que está assistindo, é algo muito importante no sentido dessa parceria. Do que, de repente, o homem precisa ficar atento, né, nessa nova construção. Acho que era mais nesse sentido. Nesse novo normal, exatamente, o novo normal. Quais são os novos normais dentro da gravidez, assim, que a gente... Muitos. Tudo? Tudo. Tudo o quê? Desde o aspecto físico, né, dessa mudança física, até ter um bebê ali do lado de vocês, entre vocês. Então, é entender isso, que a partir de agora, nada vai ser como antes. É claro que a gente vai tentar buscar, né, essa coisa do casal, né, de outras formas. Vai tentar ter esse diálogo para não deixar a relação de vocês se fugir. Mas sabendo que entre vocês tem um bebê. Sim. E aí o aspecto físico que vai mudar né, o luto que a mãe vive também, a gente precisa falar isso, né, de mulher para mãe. Isso é muito impactante. Então, a mulher que vai ser mãe pela primeira vez ou outros filhos, ela tem essa coisa de luto. Ela vive um luto que está deixando de ser mulher, filha, para ser mãe. Então, é realmente desafiador esse momento. E aí, o marido, ele vai precisar estar junto, chegar junto, ser compreensível, ser parceiro de verdade. Sim. E é engraçado, assim, que eu já vi, Bia, justamente, assim, para a mulher é muito fácil, muito fácil no sentido, assim, é automático ela viver esse processo de ser só mulher e passar a ser mãe, então a vida dela reorganiza, tudo muda, porque ela sabe que é uma nova realidade. Mas para o homem, às vezes, eu vejo que eles têm uma certa dificuldade, assim, de entender, assim, agora eu sou pai, eu tenho uma responsabilidade com uma criança aqui. E, às vezes, quer manter a mesma rotina, a mesma vida daquele homem que não tinha um filho, né? De fazer as mesmas coisas, sair, o futebol, enfim. Então, assim, eu acho que esse homem, ele precisa se tocar um pouquinho também, né? Que ele se tornou pai, então tem uma criança ali que é de responsabilidade dele também. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres, elas precisam... se lembrar, né? Não esquecer que, apesar de se tornarem mães, né? São mulheres. Ela não pode esquecer esse lado de homem, mulher, casal. Isso é importante para o relacionamento, né? Não focarem também só ali na maternidade, paternidade, né? Pai, mãe, filho. Também tem que ter um momento do casal. Porque, assim, são muitos desafios, muitas mudanças que vêm, como a gente estava falando, no corpo, na rotina, enfim. Se só ficar nesse mundo e esquecer dos dois enquanto casal, o relacionamento também vai esfriando. E antes de serem pais, eles são um casal, né? São homem e mulher. Então, não pode deixar isso de lado também. E uma coisa que a minha sogra falou na semana passada no podcast sobre o relacionamento, o casamento e os filhos, é que os filhos vão embora. Isso, verdade. Sim. Mas o casal permanece. Exatamente. Isso aí. Então, esse cuidado também de ter um olhar sensível para essa relação. O que a gente precisa, o que mudou, mas a gente consegue adaptar, né? Tem muito casal que tem a rotina de, eu vou jantar, vamos jantar fora. Vamos, né, sei lá, um dia tomar sorvete todo domingo depois do almoço. Isso. E aí isso se perde. E aí, o que o casal faz? Não cria uma outra rotina. E se perde mesmo, né? Eu percebo muito isso. Rafael, como terapeuta de casais, né? Vê que para a vida e aí o foco vira só a criança. E essa criança cresce, essa criança vai embora. E o casal não é mais um casal. Sim. São parceiros nesse sentido de ter uma função. Criar filhos. Pronto. Exatamente. Quando tem a rede de apoio, às vezes já ajuda nisso. Sim. A rede de apoio entra em ação aqui. Hoje vamos te dar um Vale Night, né? Ficar com a criança. Mas quando não tem, que eu já vi de alguns casais, né, fazer uma estratégia,
É simplesmente tentar estabelecer uma rotina de sono. Então, geralmente, a criança ela vai dormir mais cedo e você coloca uma rotina. Criança dormiu mais cedo, vamos ter um momento só nós dois. Vamos fazer vamos pedir uma comida, vamos conversar sobre a gente. Um momento de casal. Aproveita que a criança está dormindo, se você não teve essa rede de apoio de ficar com a criança para sair. Mas ter esse momento, assim, lembrar que são um casal e ter essa a manutenção, né? Manter isso é importante. Eu ia falar justamente isso. Criar um dia para os dois, né? Quando esse bebê já consegue dormir, né, num certo horário, é criar um dia, né? Eu chamo de dia da família, ou dia do casal mesmo. E não precisa sair para isso. Botou o bebê para dormir, vai lá para a sala, pede uma comida, faz uma comida especial, para justamente manter esse relacionamento ainda. Porque é justamente isso. As crianças vão embora, né, os filhos vão embora e depois só ficam os dois. E aí, né, não se reconhecem mais como casal. E é difícil, cara, fazer isso. Porque às vezes, não, já tô cansado, vou dormir. Tudo bem, Sim, vamos tentar esticar meia horinha aqui junto, pelo menos. Porque não é fácil. Não. Achar essas brechas, né? Exatamente. Para a mulher, é ainda mais fácil disso acontecer. Agora, para o homem, ele não está entendendo o que está acontecendo ali. É um processo muito difícil, né? A mulher se sente solitária ali e, às vezes, né, quando o bebê dorme, ela quer uma conversa mesmo, falar como foi o dia. E aí, o marido, ele não quer isso. Ele está tão acostumado com aquela rotina, vai dormir então porque você está cansada, né? Ter um tempo junto para conversar e perguntar como foi seu dia, embora saiba como que foi, né? A mesma rotina de sempre, porque é um looping acontecendo no puerpério. Entender que ela precisa ser ouvida, mesmo sabendo o que aconteceu na rotina dela. Ela só precisa desabafar. Mas a percepção de cada um sobre aquela mesma rotina vai ser completamente Totalmente. diferente. Isso. Porque, tipo assim, independente da Joyce ter parido é uma palavra certa? Ok. Parido ontem, se eu quiser jogar meu futebol amanhã, eu consigo. Foi o que eu falei. Entende? Tipo assim, valeu, fica aí com a criança e quinta-feira, 8 da noite, tem futebol com a rapaziada. E acaba que, como é ela que vai amamentar, é automático, assim. Não tem como, nesse início, principalmente, separar criança do filho, porque demanda da mãe. Por isso que eu falei que é muito fácil, assim, prático, automático da mulher já mudar a vida dela quando chega essa criança. Sim. E, às vezes, o pai não se toca muito referente a isso. Ai, é tão triste, né? Eu acho muito triste depois você ouvir relato de mãe, assim, que fala... Porque, nossa, já cansei de ouvir isso, né? Porque quem muda a vida é a mãe, não é o pai, né? Porque ser pai é muito fácil. Na verdade, não. Na verdade, não viveu algo que, assim, teve essa parceria, teve tudo isso aqui que a gente está falando. Por isso foi uma experiência complicada. Sim. E, às vezes, essa experiência... vai sendo passada, essa experiência negativa vai sendo passada, e hoje a gente vê muitas mulheres que não querem ser mães, muitas mulheres que têm muitos medos e aí realmente desiste, porque não sabe como que vai ser lidar com essa nova realidade, e, enfim, vários medos, várias inseguranças, porque tem exemplos ruins dentro de casa, entre os amigos, e é esse referencial ruim que vai guiando ali as decisões. Na maioria das vezes, sempre é isso. E com isso que você está falando da O quê? Fugiu a palavra. Mas, enfim, mas da gestação também, né? Da escolha do parto, a experiência ruim, isso, a experiência ruim. A experiência ruim é porque a amiga teve uma experiência ruim de parto, naquilo ali que ela foca. E aí ela não vai viver uma experiência positiva por conta da experiência negativa de outros. Sim. Então, isso Toma é bem como impactante. uma verdade, como uma verdade, isso. Não dá pra ser diferente, né? Entra uma desesperança e tá bom, assim mesmo, então... E aí não busca informação, aquilo que a gente estava falando, não busca nada disso, achando que aquilo ali é a verdade absoluta e que não tem como acontecer diferente. Então... O quanto que impacta, né? Uma experiência Totalmente. Tanto positiva quanto negativa. Sim, eu ouço relatos, por exemplo, de famílias, né, de mulheres
que Deus me livre de ter filhos, né? Que às vezes foi uma coisa muito difícil, porque às vezes foi a experiência que ela viveu. Mas também eu convivo com famílias que, assim, foi uma experiência maravilhosa e querem mais, e querem aumentar a família mais e mais vezes. Tem os dois lados. E quanto que esse acompanhamento ajuda. E, sobre o acompanhamento, como que a gente pode ser acompanhado por vocês, assim? Se a pessoa que está assistindo aqui o podcast fala assim, cara, eu quero ser acompanhado pela Rayane, quero ser acompanhado pela Bia, como é que a gente faz? Você diz para entrar em contato ou como funciona o trabalho? Para entrar em contato? Para entrar em contato com vocês. Então, pode ser no Instagram, que eu acho que é mais fácil. O meu Instagram, coloca o arroba, né? @rai.enfobstetra. E aí já vai aparecer lá, só tem eu mesma. Rai com Y, né? Isso, ray.enf obstetra. Legal. E lá no meu perfil vai conhecer um pouco do meu trabalho. Tem um link na bio que dá acesso direto ao WhatsApp. E eu vou conversar, explicar como que funciona a minha assistência durante a gestação, durante parto, pós-parto. Então, acho que é o caminho mais fácil de me encontrar. Legal. E tem muito conteúdo lá, tá, gente? Tá até parado, porque, gente, o offline, né, a vida nos bastidores demanda demais. Então, assim, eu tento aparecer mais, compartilhar, mas do nada eu sumo. Porque, assim, é difícil, mas tem algumas informações bacanas. Legal. O meu é @doula_beatriz_quintão. Lembrando que a minha assistência não está vinculada a outra equipe, né? Eu não sou doula de equipe, sou doula da gestante, do casal. Então, é importante, porque tem gente que confunde isso. Acha que me vê com a Rai, me vê com a equipe tal, acha que eu estou vinculada a essas equipes. Não, a doula, ela é do casal. Então, entrando em contato lá também, na bio tem meu telefone. E a gente explica tudo, tira todas as dúvidas, passa todas as informações. Muito Legal. bom. Beatriz com Z. Com Z. Beatriz Quintão. Beatriz E só para complementar, referente ao meu trabalho, porque eu falei da Luz do Lar, né, que atuo com essa questão do parto domiciliar, mas também presto assistência para gestantes que vão parir no ambiente hospitalar, também tem esse acompanhamento. Só para deixar claro, e achei muito interessante da Bia pontuar essa questão que ela não está atrelada a nenhuma equipe, porque no início, você até falou, elas trabalham juntas, mas é nesse sentido que acaba que a gente tem uma assistência compartilhada, né? Uma gestante que acabou contratando a Bia, mas também me contratou, mas não necessariamente o nosso trabalho, assim, tem que ser nós duas, né? Assim, às vezes vai ter outra enfermeira com a Bia, ou vai ter outra doula comigo, enfim. Eu costumo falar que é o casal que vai escolher a sua equipe, vai montar ali minuciosamente como que quer essa equipe. Sim. Legal. Muito bom, muito bom. Obrigada, meninas, pela participação. Foi muito legal, muito legal. Muito bom ter vocês aqui, aprender mais com vocês, né? Espalhar um pouco mais esse conhecimento. Acho que a gente está aqui para isso, né? Para aumentar essa informação. Muito bom. E todas as referências que a gente usou aqui, né, vão estar na descrição do podcast. Porque o podcast é para isso, assim, é pra gente disseminar informação de verdade. De qualidade. Qualidade de verdade, porque o besteira na internet tem um monte. Com certeza. Peraí que eu me exalto quando eu começo a falar disso. Tem que fazer meu processo de regulação emocional. Porque, assim, tem muita besteira na internet. Então, assim, tudo que a gente falar aqui vai ter um embasamento científico, vai ter um embasamento sobre aquilo que de fato funciona. Porque, assim, você ir para um caminho e encontrar um profissional ruim, e aí você acaba passando aquilo para outras pessoas. Sim. Então, assim, aqui são pessoas sérias que a gente convida. Então, assim, pode confiar que tudo aqui tá bem embasado. Muito bom. Então, vocês nos encontram na Hoje Falamos de Amor e no meu perfil também, pessoal /profissional, Joyce Ohana, Ohana, OHANA. Preciso mudar esse nome, toda semana eu falo isso. Mas quero agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui, por assistirem esse vídeo. Envia esse vídeo para aquela sua amiga, aquela conhecida sua que quer ser mãe ou que já é mãe e precisa de ajuda nesse momento, que eu acho que são todas. Né? Informação nunca é demais. Então, envia esse vídeo. De fato, a gente pode ser propagadores de informações de qualidade. Né? Isso é algo que está no nosso controle. Então, faça parte também junto com a gente. Posso agradecer? Que isso que eu ia Com falar. certeza. Não, agradecer o convite, né? Foi muito bom. Assim, no início a gente fica um pouco intensa, mas depois vai ficando realmente muito leve.
E foi muito bacana, uma experiência muito positiva de participar, porque a gente sempre, quando vai cuidar do casal, geralmente a gente fala muito da gestação em si, de se preparar para o parto, de ver exame, se alimentar, atividade física, mas ter esse olhar do relacionamento, assim, às vezes a gente deixa um pouquinho de lado. E com certeza eu vou compartilhar com todas as minhas gestantes, porque isso é muito importante. Legal. Com certeza. Legal. Eu também queria agradecer pela oportunidade. Meu primeiro podcast, e eu fiquei muito nervosa, mas a gente Tirou segue. tirou de letra. Vocês foram Obrigada, maravilhosas. gente. Obrigada. Se fingiu naturalidade, fingiu bem. Gente, brigadão. A gente se encontra na semana que vem com outro tema muito bom Cadê? também. Tem um lugar para dar tchau? Pode ser aqui, Não ó. sei. Acho que dela pode ser Aqui? aqui. Ah, é. Eu vou dar aqui então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.